Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 98. A pergunta é a seguinte: onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? Segue a resposta. A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai, e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Como o próprio texto disse, a resposta nós encontramos em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deuteronômio também tem. Um resuminho sobre isso nós podemos ver em Deuteronômio 10, versículo 4, que diz assim: Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Mas também devemos lembrar, já que está falando do resumo da lei, aquilo que encontramos em Mateus 22, sobre o resumo de toda a lei do Senhor. Diz assim o versículo 36 a 40 de Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntou um intérprete da lei. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, nós estamos sempre lembrando que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Por que essa lembrança? Porque esse é o original do ser humano. Né? Nós somos imagem de Deus. É a definição do ser humano. O que é o ser humano? Um ser criado à imagem de Deus. E ser criado à imagem de Deus, dentre aquilo que significa, é ter as virtudes do Senhor em nós. Os atributos comunicáveis, né? O amor, a justiça, a bondade e assim por diante. Nós somos criados à imagem de Deus, então as virtudes estão em nós. Por isso que os homens conseguem fazer o que é bom, sim, mesmo com o pecado. O pecado corrompeu, mas o pecado não acabou, anulou a realidade que nós fomos feitos à imagem de Deus. Portanto, a lei de Deus está no nosso coração. Todo ser humano tem a lei de Deus em seu coração. O pecado corrompeu, portanto, perturbou tudo. E às vezes a pessoa faz as coisas até por interesse. Às vezes a pessoa vai agir por egoísmo e vai ser injusta por causa da corrupção. Mas a lei de Deus está no nosso coração. Tanto que até a consciência acusa o ser humano quando ele erra, quando ele se desvia daquilo que é certo, daquilo que é bom. Então, uma vez que o pecado corrompeu, o que acontece é que Deus vai restaurar. E Deus, então, provê dessa redenção. Mas a redenção, que é a restauração de nossas vidas, ainda não nos tornou perfeitos. Ainda não. O Espírito Santo está trabalhando, está operando em nossas vidas, está santificando. E uma vez que nós somos ainda pecadores, Deus nos deu uma lei, que é para nos lembrar, falar para nós sobre a vontade dele. Nós encontramos esta lei, como nós já falamos, desde o início no Antigo Testamento. E Deus, então, vai nos reconduzindo ao que é bom e o que é certo por meio dela. Por quê? Em nós está a lei, mas o pecado perturba e faz a gente se desviar dela. Então a lei é colocada na nossa frente, nossos olhos. Opa, está aqui, ó. Você não está conseguindo seguir a lei do Senhor que está dentro do seu coração por causa do pecado. Então eu coloco na sua frente, está aqui. Não tem como você ignorar isso. A lei está aqui. Então nós somos lembrados daquilo que Deus quer de nós e para o qual nós fomos feitos.
Basta lembrar que o fruto do Espírito é uma restauração da imagem de Deus em nós. Gálatas 5, 22 e 23, quando Paulo nos fala do fruto do Espírito, é o resultado da obra do Senhor em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas coisas são as virtudes de Deus. E a lei do Senhor ela não é contrária a essas coisas, mas favorável. Ela nos conduz à lembrança para que nós façamos aquilo que é próprio do ser humano por ter sido feito à imagem de Deus. Mas o pecado corrompeu, o pecado afastou, o pecado deturpou todas as coisas. E aí Deus nos dá a sua lei. E essa lei, a Escritura diz que pode ser resumida, no resumo mais básico, o amar a Deus e amar o próximo. E nisso a gente já vê uma divisão. Jesus disse que toda a lei se resume em amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Daí já vê que a lei ela é dividida em duas partes. Uma parte diz respeito à nossa relação com Deus e a outra parte diz respeito à nossa relação com o próximo. Esse é o resumo mais fundamental. Se você amar a Deus como deve amar, você naturalmente vai cumprindo a vontade do Senhor. Se você amar o próximo como a si mesmo, naturalmente você vai tender a cumprir também. Como nós falamos, o pecado em nós vai tentar nos fazer ir contra essas coisas. Mas, de uma vez que o Senhor vai dando graça, nós vamos sendo capacitados, e uma vez que a palavra vai direcionando, nós vamos então sendo conduzidos a fazer estas coisas. Então, o resumo mais resumido mesmo da lei, de toda a palavra do Senhor, é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo. Logo, você observa que é necessário um novo nascimento para cumprir a vontade do Senhor. Por isso que Ezequiel 11, Ezequiel 36, nos diz que Deus daria o Espírito, um Espírito novo, e daria um coração novo para cumprir a sua palavra. Ou seja, é preciso ter um coração apto a amar de verdade. Não a ser egoísta, não a ser orgulhoso, não a ser vaidoso, não a ser invejoso, não a ser alguém que se volta para si mesmo, mas alguém que realmente o seu coração está no Senhor. Então, é necessária essa recondução da vida para cumprir os mandamentos. Porque não é uma questão apenas de ler, digamos, não matarás. Assim, nunca vou tirar a vida de alguém. A questão é, ame o seu próximo. Porque você pode matar por palavras, você pode matar com atitudes, você pode matar no coração com sentimentos, você pode matar no pensamento, pensando coisas más sobre o outro. Você pode matar de N formas, mesmo que você não tire literalmente a vida dele. Mas você pecou. E Jesus nos ensinou a interpretar dessa forma. Então, é preciso essa nova vida, essa direção nova, para que a gente não apenas siga a letra, como está escrita literalmente, mas a alma do mandamento. O mandamento ele tem aquela aparência formal, é aquela aparência que todo mundo vê, literalmente, não matarás. Mas o mandamento tem uma alma que Jesus ensinou, que não matarás, e nós veremos na interpretação que o próprio Catecismo Maior vai dar sobre os 10 mandamentos, ele tem algo a mais. Ele está falando sobre a maldade contra o próximo, que não deve ser praticada. Está falando sobre o amar o próximo. Então, a alma do mandamento. Então, é preciso realmente essa nova vida, essa direção do Senhor, para que ame a Deus, são os primeiros 4 mandamentos, e ame o próximo, são os 6 mandamentos. E o resumo de toda a lei do Senhor também pode ser dado nos 10 mandamentos. Ou seja, o resumo mais fundamental, a base de toda a lei, são os 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o seu coração, alma e força e alma, e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o coração, o fundamento. Mas os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus para nossas vidas, foram resumidos
em 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. De 1 a 11, nós encontramos 4 mandamentos. São mandamentos que falam sobre a nossa relação com Deus. Que nós não devemos ter outro Deus, não devemos deturpar, né, quem é Deus, né, por isso a questão de não fazer imagem de Deus. Que nós não devemos sujar o nome de Deus de forma alguma. E que nós devemos dedicar a vida ao Senhor, que é a questão da guarda do dia do Senhor. A vida é para ser dedicada a Ele. Ele, afinal, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida. E depois há 6 mandamentos que falam de nossas relações, né? De como nós devemos tratar as pessoas. Eles são mandamentos que falam do amor prático. Se você mata, você não está amando ninguém. Né? Se você está roubando alguém, você não está amando ninguém. E assim por diante. Então, são práticas do amor. Então, ele é bem aplicativo para nós. É importante nós, e vamos ver isso, vermos esses mandamentos com o Senhor Jesus do lado, ou seja, com os evangelhos, porque Jesus mostra a amplitude das aplicações e como Deus realmente quer que nós apliquemos para a nossa vida, inclusive pessoal. Mesmo que a gente não esteja diante de alguém, mas conseguindo amar no nosso interior, no nosso coração e colocar em prática aquilo que Deus ensinou por meio dos 10 mandamentos. Portanto, nós vamos ver estes mandamentos e devemos estar lendo e aprendendo com o coração quebrantado. Caso contrário, vai ficar apenas na literalidade da letra. Se você apenas lê os mandamentos, está aqui, ó, não faça um ídolo, não crie uma imagem para Deus. Então você vai dizer assim para mim, pastor, eu não sou idólatra, eu não tenho imagens, em casa não tem nenhuma imagem, onde eu vou não tem nenhuma imagem, eu não sou idólatra. Mas você ama o dinheiro, mas você tem um amor exagerado por alguém, mas você é demasiadamente vaidoso. E tudo isso são expressões, aplicações da idolatria. Ou seja, você criou deuses para você. O dinheiro é um ídolo. Você ama o dinheiro demais. Pessoas podem se tornar ídolos. E você, na sua vaidade, por exemplo. Então são aplicações importantes que exigem de nós um coração quebrantado. Para que nós vejamos como realmente Deus quer que apliquemos à nossa vida cada um dos mandamentos. Quando nós aplicarmos esses mandamentos à alma deles, bem direitinho, aí nós veremos como eles nos conduzem para o início de tudo. Ou seja, eles nos conduzem para a imagem de Deus, as virtudes que Deus colocou em nós. Virtudes que o Espírito Santo vai restaurando em nossas vidas pela palavra do Senhor, operando em nosso viver a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus chegar. Porque quando ele vier, então ele restaurará tudo totalmente, para que vivamos para a glória dele 100%. E então os mandamentos do Senhor, que estão escritos para você todos os dias olhar para ele, dizer assim, ok, não tem como você ignorá-los, eles estão diante dos seus olhos. Esses mandamentos estarão plenamente em nosso coração. E nós, então, com o mandamento dentro de nós, nunca mais iremos quebrá-los, porque não haverá mais pecado para perturbar essa nossa relação com os mandamentos do Senhor. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Por tua graça, misericórdia, por teu amor. Ajude-nos a viver para a tua glória, Senhor. Ajude-nos a ser bênção e dá-nos, Senhor Deus, a graça para compreendermos a palavra e aplicarmos as nossas vidas. Receba a nossa oração e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.